É com grande satisfação que convidamos a governadora indicada para o ano rotário 2025-2026, Irma Mariotti Meneghel Paiva, para fazer a apresentação e leitura do currículo do senador e astronauta Marcos Pontes e convidá-lo para proferir a sua palestra. Boa tarde novamente. Peço a atenção de vocês para a gente ver o currículo do nosso senador astronauta, né? O primeiro astronauta brasileiro. Então, por favor, eu peço a atenção de todos. Senador astronauta Marcos Pontes. Nesta palestra, durante uma órbita, 90 minutos, eu conto minha história de vida. Desde os tempos de Bauru, passando pelo treinamento de astronauta e as emoções ao ver a Terra do espaço, até os dias de hoje, utilizando imagens, vídeos e muitos eventos marcantes. Ao longo da história, enfatizo conceitos e ideias que foram essenciais para que eu tivesse sucesso nos desafios daquela fase da vida, assim como as lições aprendidas com as dificuldades e problemas enfrentados. A narração é no estilo de depoimento, envolvendo aspectos pessoais, descrições, fatos e comentários. Ela provoca na plateia intensas emoções e reflexões sobre a própria vida, transformando substancialmente a maneira com que veem os fatos do dia a dia e trazendo a cada participante mais resultados e felicidade. Um mini currículo do nosso astronauta, né, que deve ser muito grande, né? Nascido em Bauru, São Paulo, em 1963, Marcos Pontes é mestre em engenharia de sistemas. Então, eu vou começar novamente aqui. Peço a atenção de todos, por favor. Nascido em Bauru, São Paulo, em 1963, Marcos Pontes é mestre em engenharia de sistemas, engenheiro aeronáutico, piloto de caça, piloto de testes de aeronaves e astronauta profissional, especialista da missão da turma 17 de astronautas da NASA. Em 2006, realizou a primeira missão espacial brasileira, intitulada Missão Centenário, tornando-se o primeiro e único astronauta profissional do Brasil. Foi ministro das Comunicações de janeiro de 2019 a junho de 2020, assim como ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, de janeiro de 2019 a março de 2022. Reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho em educação e tecnologia. Pontes também é embaixador das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, embaixador mundial para o ensino profissionalizante, fundador da Fundação Astronauta Marcos Pontes e autor de 4 livros: Missão Cumprida, É Possível, Como Transformar Seus Sonhos Realidade, O Menino do Espaço e Caminhando com Gagarin. Gagarin, né? Desculpe. Todos publicados pela editora Chris McHillard do Brasil. Atualmente, o astronauta Marcos Pontes foi eleito senador federal pelo Estado de São Paulo com 10.914.713 votos. Foi o parlamentar mais votado de 2022. Obrigada. Traz.
Ok, boa tarde. Boa tarde a todos. Começar com a parte protocolar aqui, que é importante, né, esse início. Gostaria, antes de mais nada, de agradecer primeiro a presença de todos, agradecer essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha história, mas também de exaltar tudo que é feito através de rotarianos no mundo todo. E isso é muito, muito importante. Quero cumprimentar o governador Arthur Horbes e a sua esposa Verônica, o governador Renato Egea, esposa Franciane, representante do presidente do Rotary Internacional, o governador Maria Vital da Rocha, o diretor do Rotary Internacional, Antônio Alage, a coordenadora nacional das entidades de senhoras de Rotarianos 2023-2025, Vera Lúcia Sintra Zago, decano do Colégio de Governadores, governador Severo de Rudim Canziani Filho, esse nome eu reconheço, eu lembro bem da... A primeira coordenadora nacional das Casas da Amizade do Brasil, Maria do Carmo Gouveia de Moraes, a coordenadora nacional das Casas da Amizade 2022-2023, Creuza Maria Riso, coordenadora distrital das Casas da Amizade do Distrito 4710, Solaima, governador 2002-2003 e coordenador dessa conferência, José Pelaio Sanches. Gente, primeiro, né, a possibilidade de estar aqui hoje, para mim, é uma honra muito grande. Por quê? Quando eu vejo esse símbolo do Rotary, sempre me traz dinâmica na cabeça. Eu sou engenheiro, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de ver as coisas acontecendo, né? Embora eu esteja lá como parlamentar, mas nós temos que partir além das palavras para ações. E eu vejo esse símbolo do Rotary, eu sempre penso em ação, em coisas acontecendo e que precisam acontecer no nosso planeta. Eu tive a oportunidade, como eu vou contar aqui daqui a pouco, eu tive a oportunidade de ver esse nosso planeta de uma perspectiva muito exclusiva. Menos de 600 pessoas na história da humanidade já estiveram fora do planeta. Eu sou uma dessas pessoas. Se for pensar em 7 bilhões de pessoas vivendo agora, mais talvez 3 bilhões que já nasceram e morreram anteriormente, então a gente está falando de um conjunto de 10 bilhões de pessoas, menos de 600 já estiveram no espaço. Eu estive lá. E quando você olha para esse nosso planeta, muita coisa vem à nossa cabeça. Primeiro, o quanto pequeno que nós somos. Isso é uma sensação estranha, né? Você falar assim, pô, faz tanta coisa para chegar lá e se sentir tão pequenininho. Mas é assim mesmo. E eu acho que isso aí faz com que a gente mude e coloque uma perspectiva muito mais real daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos e daquilo que nós devemos fazer, né, em prol do nosso planeta. Porque se a gente for pensar só no nosso umbigo, vai ser um umbigo ainda mais insignificante perante tudo isso aí. Agora, se a gente colocar ação dentro do que nós podemos fazer, do nosso limitado tempo de vida, no nosso limitado alcance geográfico, vamos dizer assim, ou influência, a gente muda muita coisa. E é assim que eu vejo o que cada um de nós pode fazer para mudar esse planeta, né? É o que cada um de nós pode fazer para trazer mais esperança para esse planeta, para as pessoas. E isso vem através da qualidade de vida, isso vem através das pequenas coisas que a gente consegue mudar na vida de cada pessoa. Essa é uma das satisfações que você tem ao estar, seja como ministro, seja como senador, você consegue atingir, né, com os seus projetos, com as possibilidades, você consegue atingir bastante gente. Mas, para cada um de nós, no seu dia a dia, se nós fizermos a nossa parte, a gente consegue atingir muito mais gente. Não sei se deu para entender o que eu estou querendo dizer. Ou seja, não é esperar que o governo vá resolver tudo, não é esperar que uma pessoa vá resolver tudo, porque isso é impossível. Infelizmente, por causa de todas as naturezas humanas que nós vemos, do ego, do poder, da corrupção e tantas coisas ruins que a gente vê espalhado, né, pelo planeta, criando conflitos, criando coisas que
não são geralmente criados pelas pessoas, são gerados pelos governos, são gerados por aqueles que têm o poder de tomar decisões. O que a gente pode fazer para criar esperança no mundo? A gente pode fazer é trabalhar, cada um de nós. E a gente tem muito mais poder fazendo isso, porque a gente mexe no âmago de tudo que acontece. A gente mexe nas estruturas de tudo que acontece. Isso acontece nas famílias, isso acontece dentro das comunidades, isso acontece na nossa sociedade, na nossa vila, na nossa cidade. E o trabalho que o Rotary faz tem um significado enorme de mudar isso aí. Eu acredito e muito na capacidade que o Rotary tem de mudar as realidades e trazer realmente de uma forma efetiva como essa engrenagem, né, uma forma efetiva como essa engrenagem, trazer em efeito real, né, pragmático, as mudanças que acontecem na vida. Quando você vê a vacinação de pólio, por exemplo, toda essa campanha que se estende durante tanto tempo e que a gente vai vencer, né, é isso aí, ao longo do mundo todo, né, apesar das resistências que às vezes a gente vê. Quando a gente vê uma campanha como essa, que a gente pode mudar a realidade da vida das pessoas que de alguma forma perderam um dos membros, né, uma parte do membro. Isso faz muita diferença, ou seja, fazer a diferença em pequenas coisas faz toda a diferença. Para quem gosta de matemática, se você quiser fazer uma integral, fazer um cálculo de uma integral, você pode pensar ali em integral de Riemann, né, e dividir aquilo lá em pequenos trechinhos infinitamente pequenos, e você vê como que isso aí funciona, né? Funciona e funciona muito bem. Então, parabéns ao trabalho do Rotary. Eu gostaria, para começar aqui, pedir para que eles colocassem um vídeo que nós tivemos lá durante o Arraiá Aéreo. O que é o Arraiá Aéreo? É um evento aéreo da minha fundação, Fundação Astronauta Marcos Ponce, é localizada em Bauru. Ela foi feita para incentivar jovens para as carreiras de ciência e tecnologia através da educação. Nós temos lá uma creche de 120 crianças e nós realizamos uma série de coisas, inclusive o maior show aéreo civil do Brasil, que é o chamado Arraiá Aéreo, que ele não tem só aviões, ele tem toda a parte de ciência e tecnologia, festa junina, como o nome já implica, né? Arraiá Aéreo, festa junina, parte cultural, festa de família, reúne aproximadamente, em média, 120 mil pessoas no final de semana no Aeroclube de Bauru, no segundo final de semana de junho, todo ano. O ano que vem nós completamos 10 anos desse show aéreo, e esse ano eu tive a honra e o prazer de acompanhar a entrega de 4 próteses desse programa, que me deixou muito emocionado lá. Eu confesso que eu fiquei muito emocionado, especialmente conversando com uma das meninas que receberam lá a prótese ali, e é uma coisa que você vê que faz a diferença. Então, vamos dar uma olhadinha no vídeo para ver como é que funciona. Tem algumas pessoas que trabalham, e você sabe, no Rotary a gente sabe, quanto importante é nós termos pessoas que realmente vestem a camisa, abraçam e fazem acontecer. Muito agradecer ao Rotary pelo trabalho que vocês fazem, não só no Brasil, fora do Brasil também. Eu abracei a causa, vamos tocar em frente isso aí também. Eu tenho certeza que as pessoas que aqui recebem essa mão robótica, né, vão poder ter uma vida mais normal, vão poder fazer certas atividades que não era possível, obviamente sem esse membro. E com o tempo que eu pedi para ser feito, né, que a gente trabalhe em cima da tecnologia desse equipamento, para melhorar ainda mais essa tecnologia, para que, quem sabe, aí fazer uma conexão direta por movimentação, ou seja, tem muita inovação incremental que a gente pode fazer nesse produto. Eu lembro que no Ministério, no tempo do ministro, eu lembro das coisas que eu colocava,
Vamos criar coisas novas, né? São inovações disruptivas e inovações incrementais para melhorar aquilo que já existe. Então, eu quero aqui parabenizar o Rotary pelo trabalho que faz. Tem coisa que vai me ajudar no meu dia a dia, de verdade. Eu gosto de cortar cabelo, eu gosto de fazer um monte de coisa, eu gosto de malhar. Então, pra mim, tá sendo muito importante esse momento. Eu tenho que agradecer você, tá bom? É em cima, é aqui na Como é que você se sente? Eu agradeço. Muito bom. Vai ajudar muito. Obrigado. Espero que ajude bastante. E fique por aí. A gente vai trabalhar bastante coisas aí também para ajudar. Não pode parar, né? Não. Inexplicável, porque tipo, era uma coisa que eu não esperava que fosse tão rápido. Igual quando a Elis entrou em contato comigo, o Dr. Paulo, eu não esperava que ia ser tão rápido para me pegar e ter a oportunidade de ter uma mão. Sai emocionada, né? Só tenho que agradecer. Demais. Obrigado. De verdade. Demais. Sem palavras, só tenho que agradecer mesmo. Só tenho que agradecer. Dizer que a gente vai trabalhar junto para melhorar ainda mais essa tecnologia e trazer mais em quantidade também, em qualidade, em quantidade, né, para que a gente possa abranger o maior número de pessoas. Eu acho que o legado que a gente deixa na vida é isso, né? Quantas pessoas a gente consegue ajudar? E isso que eu vejo aqui no trabalho do Rotary, no espírito que o Rotary tem. Então, obrigado a todos vocês aí. Contem comigo. Olha, gente, eu pedi para passar esse vídeo para dar continuidade nessa fala aí. Como eu gosto de continuar a fazer as coisas, não parar e fazer na prática, então eu já mandei destinar emendas parlamentares para a gente dar continuidade no projeto. E, além disso, nessa semana, eu já conversei no Estado de São Paulo também, com o governo do Estado de São Paulo, através dos secretários ali do Tarcísio, amigo meu, governador do Estado de São Paulo, para que a gente crie já em Bauru, na minha cidade, não exatamente porque é na minha cidade, mas porque ali tem já todo um ecossistema preparado para desenvolvimento de tecnologias assistivas, ou tecnologias para pessoas com deficiência. Então, ali nós vamos criar um centro de desenvolvimento de tecnologias para pessoas com deficiência lá. Então, eu tenho certeza que a gente vai tirar de lá muita coisa boa que vai poder ajudar muita gente. Eu estou contando com o Rotary também, para a gente trabalhar junto e desenvolver ainda mais esse projeto que já é tão bonito. E vamos começar então, já que a gente está falando de tanta coisa boa, as coisas boas nos lembram de sonhos, né? Sonhos. Aí o pessoal fala assim, pô, mas sonho é coisa para jovem, né? Não. Sonho é coisa que a gente tem que ter até o dia que está respirando. Quando parar de respirar, pode parar de sonhar. Mas até lá a gente tem que sonhar, a gente tem que acordar de manhã com os olhos brilhando, falando assim, pô, hoje é mais um dia que eu consigo fazer alguma coisa, seja para ajudar alguém. A gente vai ficando mais velho, obviamente para a gente não tem muito mais o que fazer, mas a gente pode fazer para os outros. E aí é onde que eu acho que residem os nossos sonhos, né? À medida que a gente vai ficando mais experiente, vamos dizer assim, com o cabelo mais branco ou sem cabelo, né? E o que acontece? Eu vou começar essa história falando de sonho. Qual que era meu sonho lá no tempo de Bauru? Aliás, quem conhece, bom, lógico que o pessoal que já esteve lá em Bauru conhece. Quem conhece Bauru aí? Poxa, todo mundo conhece. Estou falando da cidade, estou falando do sanduíche não, né? Eu falo isso, o pessoal fala, pô, comi ontem em Bauru. Não, lá da cidade de Bauru. Então, meu sonho começou lá em Bauru, naquele aeroclube que a gente estava lá, né, entregando. Aliás, a gente faz aquele show aéreo naquele aeroclube por causa disso também. Então, vamos começar mostrando qual que era meu sonho naquela época lá em Bauru. Vamos lá.
That's one small step for man, one giant leap for mankind. Buzz is erecting the solar wind experiment now. Every precious minute of their 2.5 hours on the surface was programmed. Brazilian astronaut Marcos Pontes then out of view in this in-cabin view seated in the right seat of the Soyuz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. Liftoff of the Soyuz rocket transporting Jeff Williams, Pavel Vinogradov, and Marcos Pontes to their microgravity home in space. Você vê que um sonho, se você realmente acreditar nele, pode levar para onde você quiser. E não existe sonho muito grande, né? Nós temos um sonho de mudar o planeta para melhor, obviamente. Levar qualidade de vida para as pessoas, levar esperança para as pessoas. Não é um sonho impossível, é um sonho muito possível. Eu vou, ao longo desse caminho aqui, contar essa história para vocês verem como às vezes aquilo que o pessoal acha que é impossível, que é muito improvável de acontecer, pode acontecer. E pode acontecer graças a uma intervenção muito maior, né? Lá de cima, que quando Deus quer, tudo funciona para aquilo lá. Não existe nenhuma chance de não dar certo. Ou seja, quando Deus quer, as coisas funcionam da forma como tem que funcionar. As pessoas que, mesmo aquelas que não querem que aquilo aconteça, elas vão trabalhar para aquilo acontecer e aquilo vai dar certo. Então, antes de começar essa história lá, que lá sou eu, muito tempo atrás, né? Você vê que a gente muda bastante com o tempo, né? O cabelo fica branco, se aumenta em várias dimensões. Mas o que está aqui dentro permanece a mesma coisa. Eu tinha esse sonho de voar, eu ia para o aeroclube, via os aviões, não tinha dinheiro para pagar a hora de voo. Aí os pilotos de lá falaram assim, pô, vai para a Força Aérea. Na Força Aérea você pode voar, você pode ter uma carreira e tudo mais. Aliás, quando eu conto essa história no exterior, principalmente, o pessoal fala assim, mano, você é o primeiro astronauta profissional a representar um país do hemisfério sul do planeta Terra. Sabiam disso? Né? O Brasil tem o único astronauta profissional do hemisfério sul da Terra. Né? Aí o pessoal fala assim, pô, você deve ter vindo para escolas caríssimas, né? Deve ter vindo de colégios caros, deve ter tido um patrocínio muito grande e tal. O seu pai deve ser milionário? Não. Tá ali meu pai, seu Virgílio, e minha mãe, Dona Zuleika, né? Seu Virgílio, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, que tinha na época lá em Bauru. Ele era aquele cara que limpa o chão, faz café, corta grama, muita gente chama de faxineiro nas empresas também, então ele era faxineiro do IBC. A minha mãe, Dona Zuleika, ela era escriturária da Rede Ferroviária Federal. Somando o salário dos dois, a vida era apertada para chuva, a gente morava na periferia, hoje está muito bom ali a Bela Vista, né? Quem conhece Bauru, hoje tem calçamento, tem saneamento. Na minha época não tinha calçamento, não tinha saneamento, não tinha nada. Vivia sendo alagado ali pelo Rio Bauru, então ali era bem periferia mesmo. Eu era um daqueles garotos que corriam descalços por lá, né? Jogando bola e vendo os aviões passar e sonhando em ser piloto. Mas como não tinha nem tempo e nem dinheiro, vamos dizer assim, para entrar na academia da Força Aérea, o cara falou, vai para a Força Aérea, tem que passar na academia, passar na prova da academia. Eu tinha que me virar também para ajudar em casa. Então, quando eu tinha 14 anos de idade, eu consegui meu primeiro emprego com carteira assinada. Foi dentro da Rede Ferroviária Federal. Está ali aquela locomotiva, aquilo ali era a realidade. E aquilo lá era o sonho. Né? Como é que era a realidade? A realidade é o seguinte, eu consegui um curso no Senai. Eu não sei se tem alguém aqui do Senai ou ligado ao Senai, mas o Senai é uma das instituições que eu tenho o maior apreço no Brasil, o Sistema S,
né? E porque muda vidas. Eu criei lá no Senado a Frente Parlamentar para o Ensino Profissionalizante e Tecnológico. Eu também sou embaixador mundial para o ensino profissionalizante. Eu sei que isso transforma vidas. Transformou a minha e pode transformar a vida de milhões de jovens do Brasil. Tirar da região de risco, botar distante de bandido, de crime, de traficante, e trazer para um sonho real, uma possibilidade de vida, né? E para mim era assim, de manhã eu estudava lá no Senai, à tarde trabalhava na Rede Ferroviária Federal, em locomotivas como aquela, como eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo. Com aquele meio salário mínimo, eu pagava o curso noturno no Liceu Noroeste, que era uma escola que tinha curso de eletrônica, profissionalizante de eletrônica, e era pago, mas eu mesmo pagava. Saía de casa às 6 da manhã, voltava às 6 da tarde, jantava rapidinho, tomava banho, ia lá para o colégio, voltava meia-noite. Você pergunta, como é que você fez para estudar, para passar na academia? Você não tinha nem tempo nem dinheiro, né? Como falei antes. Não tinha, mas eu tinha vontade. Vontade é o que faz com que as coisas mudem, né? E aí, no momento que eu tinha de folga dentro daquela locomotiva, eu tirava os livros do bolso do macacão, ficava lá estudando aqueles livros com a luz de manutenção acesa, e teve um dia que eu saí da locomotiva com os livros embaixo do braço, aqueles caras que já trabalhavam lá um tempão, um deles olhou para mim e falou assim, pô, moleque, você está sempre com esse livro embaixo do braço, está estudando para quê? Estou estudando para fazer a prova da academia, você piloto, não vou ficar aqui não. Você ser piloto, cara, na real, rapaz, isso é coisa para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado, não é assim? Você tem um sonho, você fala para as pessoas, o que eles falam para você? É difícil, é impossível, você nunca vai conseguir, eu conheço um monte de gente que tentou e não conseguiu, por que você vai conseguir? E aí onde é a hora que a gente tem que fincar o pé e falar assim, eu vou conseguir porque eu quero, porque eu decidi, porque eu vou fazer, né? E aí eu cheguei em casa, aquele, mas era novinho, né? 14 anos de idade. Cheguei em casa, estava jantando lá, minha canja de galinha. Dona Zuleika chegou do trabalho, minha mãe, italiana. Aliás, aqui no Paraná tem muito italiano, né? Então vocês sabem bem o que eu vou falar aqui, né? Italiana, brava, aqueles olhos azuis assim dela, olhou bem para mim e falou assim, o que foi? Falou, nada, fala logo o que foi. Vocês sabem como é que é isso. Aí eu falei, não, eu falei para meus amigos que eu quero ser piloto, eles falaram que é impossível, porque eu não tenho dinheiro, tal. Ela falou, para, olha só, eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles, ela me falou. Você tem a sua vida, e eu te digo mais, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista, e sempre faça mais do que esperam de você. 4 coisas. E ela estava certa, muito certa. Eu fiz o que ela me falou, eu lembro até hoje dos olhos azuis dela me falando aquilo lá, né? Fui lá, fiz a prova da Academia da Força Aérea e fui lá para a academia. Mas antes eu queria mostrar um vídeo para vocês que tem muito isso que eu falei agora. Todo mundo já deve ter assistido um filme chamado Em Busca da Felicidade. O Will Smith é um vendedor, está tentando arranjar um emprego, e é o aniversário do filho dele, dá uma bola de basquete para o menino, e o menino fala de um sonho. E o interessante é que o pai percebe o erro que ele fez logo na sequência e corrige. Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu sou profissional. Opa! Eu sou profissional. Oh, muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto.
Pois é. Nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer alguma coisa. O que a gente realiza aqui fora começa aqui dentro. Então, você primeiro precisa acreditar naquilo que você quer fazer, no seu sonho. E a pior coisa que pode acontecer é alguém te convencer que você não vai conseguir fazer aquilo lá. Né? Então, é importante isso aí para a gente lembrar. Acreditei na Dona Zuleika, passei na prova da academia, passei em segundo lugar no país. Aliás, o primeiro lugar era daqui de Londrina. Chamava de Lima, cadete de Lima. Ela era de Londrina aqui. E fui lá para a Academia da Força Aérea, tive a carreira, né, na Força Aérea, são 4 anos na Academia da Força Aérea para você se formar. Eu me formei como em administração pública, ousado, né, falar isso, mas não sabia na época que seria tão importante para mim no futuro. Né? Eu formei em administração pública e também em ciências aeronáuticas, e formei como piloto, né, piloto militar na Força Aérea. De lá eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, para fazer curso de aviação de caça. Ali eu era o ala da aviação de caça, aquele cara que voa do lado aqui. De lá transferido para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 3º do 10º grupo de aviação, já como piloto operacional. Ali eu casei, meu filho Fábio nasceu, eu me transformei em líder de esquadrilha, eu podia liderar 4 aviões, instrutor de liderança, instrutor da aviação de caça, oficial de segurança de voo, fazer investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. A gente está falando de 1986, 87, por aí, 86. Ou seja, a vida ficou estabilizada. Eu já tinha realizado meu sonho de ser piloto e tudo mais, certo? É o que todo mundo quer na vida, né? Você realiza seu sonho. Sabe qual é o problema? É que a maior parte das pessoas, quando chega lá e realiza isso aí, acostuma com a zona de conforto e não quer mais sair de lá. Fica parado. Eu vou fazer uma pergunta aqui para pensar aí assim, que é o seguinte: quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Porque a gente acostuma a fazer sempre as mesmas coisas, a gente não quer mudar, e às vezes a gente quer mudar os nossos resultados, mas não quer mudar os nossos métodos, né? O que realmente não dá muito certo. Você precisa mudar resultados, você precisa mudar como você está fazendo as coisas. E foi pensando nisso que eu conversei com o comandante, Paulo César, que está lá na foto. Eu falei: coronel, eu quero fazer um curso, um outro curso. Ele: que curso? Quero fazer curso de engenharia. Ele: pô, engenharia? Eu vou te mandar para Anápolis, para Vol Mirage, lá, supersônico. Pô, você é um dos 10% da sua turma. 10% pelo seguinte: a gente entra em 200, da minha turma, 242 cadetes entraram na Academia da Força Aérea. No final de toda a peneira, né, tirando o pessoal que foi para a intendência, foi para infantaria, foi para aviação de transporte, foi para aviação de helicóptero, etc., sobraram 28 pilotos de caça. Né? Um dos 28 era eu. Pô, ou seja, tem uma peneira grande. Pô, para que você quer estudar mais? Eu falei para ele: coronel, seguinte, se eu quiser ampliar meus horizontes de carreira, a única maneira que eu posso fazer é conhecer mais, é estudar mais. Então eu quero fazer esse curso. Mas, pô, você vai voltar a ser bicho, né? Eu falei: tudo bem, ser bicho deve ser bicho, linguagem de ser calouro de novo lá, né? Sim, eu vou. Você quer saltar um obstáculo? Não dá para você ficar parado aqui e tentar saltar daqui. Você vai ter que afastar um pouco, tomar distância, abaixar e partir. Ou seja, você tem que voltar um pouquinho. É normal isso na vida, né? Aí ele falou: tá, tudo bem, você quer fazer aonde? Eu quero fazer lá no ITA, Instituto Tecnológico Aeronáutico, lá em São José dos Campos. Ele olhou e falou assim: pô, acho que você não vai conseguir passar não, só tem gênio lá. Eu não sei, eu devo ter cara de burro, coisa parecida, sabe? Já ouvi isso outras vezes. Aí eu falei: olha, posso tentar? Ele: pode, faz o vestibular lá, se você passar, você entra. O vestibular do ITA é chato, é difícil, é diferente de fazer. Estudei, não tinha tempo para fazer cursinho, nunca fiz cursinho na minha vida. Não tinha tempo para fazer cursinho, tinha que estudar em paralelo com o trabalho. Estudei, fui lá, fiz o vestibular do ITA, passei para engenharia aeronáutica lá no ITA. E o que eu tinha na cabeça? Que eu vi que lá no DCTA, onde fica o ITA, lá tinha o piloto de testes de aviões, aquele cara que testa aviões, e tinha o engenheiro de testes de aviões. Não tinha nenhum que era piloto e engenheiro no mesmo corpo. Eu falei: pô, tá aí uma coisa interessante. Se eu pegar a minha parte de piloto, somar com a parte de engenheiro, eu posso ser o primeiro piloto de teste no Brasil, formado no Brasil, que é piloto e engenheiro ao mesmo tempo. E com isso eu vou criar oportunidades. É assim na vida da gente. Você quer criar oportunidades, você quer ter oportunidades, você cria a oportunidade. Você não pode ficar esperando ela cair no colo. E foi o que eu fiz. A partir daí, então, passei a ser eu fiz lá o curso de piloto de testes também, e então eu era o piloto de testes número 37 do Brasil. Isso é vitalício. Então eu sou o chamado PROVA é o Código de Chamada de Piloto de Testes do Brasil,
eu sou prova 37. Quando você vê um piloto com um X laranja no macacão, esse X laranja significa piloto de teste. Esse é um símbolo internacional. Todos os pilotos de teste do planeta usam esse mesmo tipo de símbolo. Ok. E com isso eu tive a oportunidade de voar uma série de aviões diferentes. Voei todos os aviões que o Brasil tinha na época, né? Menos, olha só que coisa interessante, né? Era para eu voar o Mirage, né? Que o coronel queria mandar lá para voar o Mirage. E de uma maneira estranha, foi o único avião da Força Aérea que eu não voei, foi o Mirage. Né? Eu voei todos os outros aqui no Brasil. Depois eu fui mandado para os Estados Unidos, em intercâmbio. Lá eu voei com a Força Aérea Americana, em Edwards Air Force Base, no sul da Califórnia, deserto de Mojave. Lá eu voava F-15, para quem gosta de aviões aí da época, eu voava F-16, da década de 1990. Depois fui para a Marinha Americana, em Pax River, na Virgínia. Lá eu voava F-18, né, que para quem assistiu Top Gun, é o avião lá do Top Gun agora, no filme mais novo. Depois eu fui para a Rússia, para voar MiG-29 lá com a Rússia. Voltei ao Brasil, a vida começou a ficar meio parada. A vida parada significa que você não está fazendo tudo aquilo que você podia fazer. Resolvi fazer um mestrado. Por quê? Porque eu, conversando com os pilotos americanos, eles estavam se inscrevendo para a prova da NASA. A NASA tem provas, é um exame de seleção, concurso público, a cada 2 anos. E eu vi muitos deles se inscrevendo para isso. Eu falei, como é que se inscreve? Eles me explicaram. Eu vi lá que eu tinha um currículo que era bem parecido. Eu só tinha que fazer um pouco mais... eu era mais da área de aeronáutica, né? Eu tinha que fazer um pouco mais da área de espaço. Né? Eu era engenheiro, piloto, ou seja, desse lado. Eu tinha que fazer mais coisas da área de espaço. E tinha outra coisa que não tinha como, que era ser americano. Não tinha como. Então eu falei assim, deixa eu me preparar, pelo menos que se surgir uma oportunidade, pelo menos eu estou preparado. E aí, quando eu voltei, eu lá no ITA, fui falar com o professor Sandro, do departamento de matemática, lá para quem gosta de matemática, aí, assim, olha, eu quero fazer um mestrado. Mestrado em quê? Aí eu olhei, lá tinha uma lista grande, né? Eu ia fazer isso aqui, ó. Otimização de trajetórias orbitais. Não é um nome bonito, né? Fazer integrais de... aquelas integrais de otimização, mudanças de Hoffman, né, de órbita para otimização, uma série de coisas assim, muita matemática dentro disso. E aquilo me aproximava, né, para a área espacial. Fiz aquele mestrado, logo depois eu fui chamado para fazer um outro mestrado e doutorado nos Estados Unidos em integração de sistemas, né, em engenharia de sistemas. Mas antes eu queria mostrar a minha família. Vai falar assim, por quê? Olha, eu comecei hoje aqui falando da importância da família. E é o que eu faço lá no Senado também, é defender coisas que são caríssimas para as famílias, né? Que você vê muita coisa errada por lá. A gente, do lado de fora aqui, a gente só vê menos de 10% do que aparece por lá. A briga é constante ali contra as pessoas que querem liberar droga no Brasil para destruir pessoas, famílias, sociedade, né? Coisas que são completamente contra a sociedade, contra a família. Eu faço parte de um grupo de senadores ali, né, junto com o Girão, lá de Fortaleza, amigo aqui da Maria Vital, justamente lá trabalhando para defender a nossa sociedade contra essas coisas todas. E a família é essencial. Eu estou falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, parece que faz tudo sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Aliás, já ouvi isso aqui hoje. Ninguém faz nada sozinho. E a gente não fala só da equipe do trabalho, a equipe do Rotary, a gente fala da família da gente. A família é a base de tudo ali. A gente tem que ter a família muito bem calcada, muito bem solidificada, né, como um alicerce para tudo que a gente constrói. Então está aí a minha família. Está ali começando do lado de cá, né, o meu pai, seu Virgílio, meu irmão, Luiz Carlos, eu, dá para ver que é bastante tempo atrás, tinha cabelo preto até, minha mãe, Dona Zuleika, Rosa Maria, minha irmã. Desse grupo aqui de 5 pessoas, né, estão nessa dimensão, vamos chamar assim, só eu e meu irmão. Né? O meu pai, minha mãe e minha irmã já partiram para outra dimensão, um dia a gente se encontra por lá. Lá em cima, Fátima, minha mulher, e embaixo ali o Fábio, meu filho, que nasceu em Santa Maria, e a Ana Carolina, minha filha, que nasceu em São José dos Campos, mais exatamente no hotel de trânsito, lá em São José dos Campos, que eu não tinha dinheiro para pagar aluguel fora, também não tinha casa para morar, eu morei 2 anos e meio no hotel de trânsito, num quarto de hotel ali dentro do CTA, e foi quando ela nasceu ali. Hoje o Fábio tem 38 anos, ele é antropólogo, casado, mora em Houston, no Texas, trabalha lá. Ana Carolina também é casada nos Estados Unidos, ela é médica de emergência, trabalha em Nashville, no Tennessee, lá nos Estados Unidos. Então, a família vai, né, se acertando e a gente tem que manter, né, essa ligação
Isso é importante, nunca perder a ligação com a família, mesmo distante. Hoje a gente tem maneiras de manter isso aí, importante. Bom, fui lá para Monte Rey, na Califórnia, fazendo mestrado, depois doutorado. Lá, durante meu doutorado, o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, e olha só que interessante, aquele requisito que não tinha jeito, ser americano, de repente passou a ter jeito, porque abriram uma vaga no concurso público da NASA de 1998 para selecionar um astronauta que viesse do Brasil. Então eu me inscrevi no concurso da NASA, participei do concurso, fui selecionado e a partir de lá, então, eu passei a compor a turma 17 de astronautas da NASA. Mas eu queria citar essa partezinha aqui primeiro. Isso aí, o que acontece, né? A gente olha, parece muito glamour, né? Pô, fui lá, fui selecionado pela NASA e tal, mas não é tão fácil assim, né? O primeiro que são mais de 1.000 candidatos por vaga, é uma coisa complicada para se entrar, tem muitos requisitos e etc. No final da seleção, ficamos em 5 candidatos só, né? 5 finalistas ali. E aí chega o Dr. Mussi, que era no Brasil, ele era o coordenador da seleção aqui, e estava junto também o Dwayne Ross, que era o chefe agora já aposentou, mas era o chefe da seleção da NASA, né, para astronautas da NASA. Cara muito bacana lá de Houston. E aí ficamos os 5 candidatos numa sala lá esperando, depois fazer uma série de... Os exames duraram cerca de um mês e meio, né, fazendo os testes todos. E esse aí foi o último dia. A gente fez uma série de entrevistas naquele dia, com psicólogos, psiquiatras, etc. E aí estavam os 5 sentados ali, um olhando para a cara do outro, né? 5 horas esperando, e eles lá tomando as decisões. De repente entra o Dr. Mussi e falou assim: senhores, nós já temos um veredito. Ele falava estranho assim mesmo. E nós vamos apresentar individualmente, um a um de cada vez. A ordem é aleatória. E você é o primeiro. Pegou e levou o cara, nunca mais voltou, sumiu. Caramba, o cara foi abduzido aqui na agência espacial. Aí eu fui o terceiro a ser chamado. Eu vou no corredor assim, cara, eu cheguei até aqui, tá bom, né? Piloto, no final para ser astronauta, era eletricista aprendiz. Não vai ser eu. Gozado como a gente sempre fica com essa ideia de que não vai ser a gente. Por alguma razão a gente acha que tem muita gente melhor do que a gente. E não é o caso. A gente precisa acreditar nas coisas. Aí tinha uma porta assim, o cara falou, entra aí. Tinha um senhor sentado, chefe da seleção, né? Ele olhou para mim e falou assim: Marcos, sim senhor, Pontes, sim senhor, Marcos Pontes, sim senhor. Você foi o selecionado, escolhido para representar o Brasil no programa da Estação Espacial Internacional, em Houston, no Texas, na NASA, no Johnson Space Center. E você, se aceitar, pode ser o primeiro astronauta da história do país. Gozado, você não sabe o que responder, né? Que nem cachorro correndo atrás de carro, sabe? Aí o carro para, o cachorro fica lá, né? Eu não sabia o que falar. Aí ele pega e fala assim: olha, o que eu estou te entregando agora é uma mensagem a Garcia. Se alguém não lembra, depois pesquisa na internet. Mensagem a Garcia. Estou te entregando uma mensagem a Garcia. É uma missão pelo Brasil e para o Brasil, de levar a bandeira do Brasil pela primeira vez ao espaço, uma ou mais vezes, e isso significa sacrifícios da sua parte e da sua família. Primeiro deles, você sabe que lá o treinamento é 24 horas, 7 dias por semana, você vai sacrificar muito convívio com a família. Você vai ver muito pouco com a sua família. Segundo, você é militar, não é? Sim, senhor, sou. O que você é? Sou capitão da Força Aérea, piloto de testes. Ótimo. Já sonhou em ser brigadeiro da Força Aérea, né? Oficial general? Já sonhou? Sim, senhor, já. Quando ele falou isso, eu falei, pô, ele vai promover, né? Já sonhei, sim. Pois é, talvez você nunca seja. Por quê? Bom, porque a carreira de astronauta é carreira civil. Você vai ter que deixar suas funções militares para assumir uma função civil e provavelmente você vai sacrificar sua carreira militar. Sim, senhor. Terceiro, você sabe que tem riscos envolvidos, não sabe? Sim, senhor, sei. Talvez na tentativa de realizar uma missão, outra missão, você tenha um acidente e sacrifique a sua vida. Então eu vou te perguntar uma vez só. Você aceita ou não essa missão pelo seu país? A vida é assim. Você tem que tomar decisões. E elas são rápidas. E aquilo muda a sua vida e muda a vida das outras pessoas que dependem de você, como a sua família. E eu lembrei naquela hora do meu pai, do seu Virgílio, lá de Bauru. Falei da minha mãe, não falei do meu pai. Meu pai era um cara tranquilo, um cara muito sábio, embora não tivesse
muita educação formal, vamos dizer assim. Ele foi até o ensino, na época chamava de primário, ensino fundamental 1, né? Mas é diferente conhecimento de sabedoria. É bom a gente sempre ter isso aí em mente, né? Um cara, ele era muito sábio, um cara. E ele falando comigo, ele falou assim: Marcos, toda vez que você tiver que tomar uma decisão, pense sempre nos seus princípios. Ele falava nos princípios. Na verdade, se for estudar um pouco, você pense nos seus valores, né? Aquelas coisas que são muito importantes para você, que você não abre mão. Por exemplo, Deus, pátria, família, liberdade, aquelas coisas que a gente não abre mão. Então, pense nisso aí. Pense nos seus princípios, né? Seus valores. E naquela hora eu lembrei assim, pô, quais são os meus valores? O que é tão importante para mim? Aí eu lembrei da Academia da Força Aérea, onde ficam os cadetes ali, nos prédios, que tem escrito na parede, assim, bem grande. Quem for lá em Pirassununga vai ver isso. Os valores dos combatentes da Força Aérea são coragem, lealdade, honra, dever e pátria. 5 coisas, para você não esquecer, né? Eu falei, isso está de acordo com meus valores? Sim, senhor, eu aceito. A partir dali, a minha vida mudou bastante, né? Saí de lá, fui para Houston, no Texas, para começar o treinamento de astronautas. Eu sou especialista de missão. É um nome bonito para dizer, quando eu estou em voo, eu sou um mecânico de espaçonave. Para quem gosta de Jornada nas Estrelas, né, os mais velhos certamente lembram do Capitão Kirk, do Spock, do Scott. Lembra do Scott? Aquele cara que consertava a espaçonave em tudo? Pois é, eu sou o Scott, né? Então, a minha função a bordo é ter certeza que está tudo funcionando, consertar as coisas de última hora, é assim, cara. Então, você tem que conhecer muito os sistemas da espaçonave, certo? Então, o treinamento de astronautas ele é composto de 4 partes principais. Primeiro, são 70% da parte técnica. Então, como operar os sistemas na área normal e de emergência, como montar, desmontar, reconfigurar sistemas. Segunda, 15% é com psicólogos, psiquiatras, porque você vai estar operando com outras pessoas em situação confinada de estresse e risco. Então é bom você ter um bom controle emocional. Às vezes o pessoal fala para mim, assim, caramba, você parece que não tem emoção. Não, lógico que eu tenho emoção, eu tenho muita emoção, né? Eu choro fácil demais com as coisas boas, mas não tenta querer me estressar com as coisas que não vai conseguir. Porque eu fui treinado para fazer isso. Eu fui treinado para pilotar um avião em situação de risco, por exemplo, à noite com um motor pegando fogo, instrumento em cima de uma cidade. O que você faz? Eu fui treinado para fazer essas coisas. Então, eu tenho que reagir de uma forma lógica o tempo todo. Às vezes, no próprio Senado, às vezes o pessoal fala assim, pô, eu gostaria que você fosse lá e berrasse, assim, não. Não é isso. Eu vou ver o que é mais eficiente para fazer, para tirar daquela situação, para ter um resultado prático daquilo lá. Então, é isso que eu faço, é assim que eu trabalho, né? E é assim que eu vou trabalhar sempre, né? Porque eu fui treinado dessa forma a vida toda. E isso para astronauta é o que é realmente necessário lá. Então eu falei, 70% parte técnica, 15% parte emocional, 10% a parte médica, né? Fisiologia, você tem que aprender com médicos em hospital, etc., como proteger seu corpo no espaço, porque ele vai ser, de certa forma, bastante deteriorado lá no espaço. 5% é a parte de condicionamento físico, lógico que é a parte mais fácil, gostoso também, né? Ginásio, piscinas, coisas, mas é a parte mais simples de fazer. Terminei o treinamento em dezembro de 2000, recebi meu brevet de astronauta. Aí o Charlie Precourt, que era o chefe dos astronautas, falou assim, Marcos, parabéns, você agora é oficialmente o primeiro astronauta profissional do Brasil. Tá? Mas a minha função é profissional dentro desse sistema. Então ele entregou lá, parabéns, você é o primeiro astronauta profissional do Brasil, obrigado. Aí deu um passinho e falou, você sabia que a gente estava conversando no cafezinho? Você é o primeiro astronauta profissional de um país do hemisfério sul da Terra. Eu falei, eu? Eu não. Tem o Andy, que é da Austrália, tem o Frank Caldeiro, que é da Argentina, né? Tinha um outro, o Carlos Noriega, que é ali da Peru, se eu não me engano, da Colômbia. Não, esse pessoal nasceu nesses países, vieram para os Estados Unidos, se tornaram cidadãos americanos, eles foram contratados pela NASA como americanos, voam com a bandeira dos Estados Unidos, só obedecem aos Estados Unidos da América. Você é o único que voa com a bandeira do seu país e é um astronauta para o seu país. Eu falei, que bom, né? Pois é. É bom a gente ter esse orgulho dessa bandeira da gente. É importante ter isso aí. E aí eu virei para ele e falei assim, ótimo, quando é que eu vou voar? Ah, não sei. Eu achava que ia voar em 2001, não aconteceu. 2002 não aconteceu. 2003 tivemos um acidente da Colômbia, perdi 7 amigos lá. É uma atividade arriscada. A minha vida toda eu trabalho com atividades arriscadas, até hoje em dia, né, se bobear.
porque o que a gente faz lá, eu sei que tem muita gente que não gosta muito da gente, não, que vai perseguir para tudo quanto é lado. Mas você sabe que tem esses riscos. E aí eu perdi 7 amigos ali na Colômbia, né, em 2003, dia 1º de fevereiro de 2003, e tudo ficou parado lá, sem voo. E eu fazia meu trabalho de engenheiro, que, lógico, além de voo, treinamento, eu era responsável por todos os testes de integração dos módulos da Estação Espacial. Eu fiquei 3 anos trabalhando com o Japão, por exemplo, com o módulo japonês, então tem toda a parte técnica também. Mas aí, 2005, me ligaram e falaram assim, ó, você vai voar ano que vem. Vai voar ano que vem como? Não tem espaçonave voando aqui, estava tudo parado, né, por causa do acidente. Então, você vai voar com a Rússia. Eu fui um dos primeiros do lado americano para voar com a Rússia. Ok, quanto tempo eu tenho para aprender o lado russo lá para fazer meu trabalho, né, no espaço? 1 ano e meio, 2 anos? Porque eu sabia o nosso lado, o lado russo não, eles têm os próprios cosmonautas, eles cuidam do lado russo. Não, você tem 5 meses só. Você vai ter que bater o recorde lá de treinamento. 5 meses? Mas é assim mesmo. Quando você está chegando próximo do seu objetivo, é quando você tem os maiores desafios. E a vida é assim. Né? A vida é exatamente dessa forma. Aliás, a melhor definição de sucesso que eu conheço é de um cara chamado Brian Tracy, que diz assim, sucesso é aquilo que você obtém depois que você levanta pela última vez. Porque para chegar lá você vai cair muitas vezes. É importante ter isso aí em mente, né? Nem tudo é fácil. Você sempre vai ter problemas para você enfrentar. Aí eu virei para ele e falei, tudo bem, eu aceito, vamos lá. Aí ele falou, no final da conversa, ele falou assim, olha, aliás, você sabe que lá na Rússia o pessoal fala em russo, né? Eu falei, senhor, sei. Pois é, o checklist é em russo, manual é em russo, painel é em russo, os controladores falam em russo, você tem que aprender a falar russo também. E você tem 3 meses em paralelo com os seus 5 meses para aprender a falar russo. Né? O suficiente para a missão. Pô, tenta aprender russo em 3 meses. Né? É difícil, não é fácil, é uma língua complicada. Очень трудный говорить на русском языке. Очень трудно. Это можно, надо учить много. Это можно. É difícil falar em russo? Mas é possível. Se você quiser, estudando, você faz qualquer coisa. Né? Foi assim que eu fui lá para Zvyozhny Gorodok, né? Ou cidadezinha estrelada, para cumprir a missão centenário com esses objetivos aí. Né? E aonde que a gente cumpre isso? O destino, né? Na Estação Espacial Internacional. O que é essa estação? Ela é um veículo que fica em órbita do planeta. Aliás, usa a imaginação aqui. Aqui está a Terra, certo? Eu vou fazer de novo isso aqui, que às vezes o pessoal me pergunta assim, a Terra é redonda? Né? Aqui está a Terra, certo? Aqui está o Equador. Você pega o Equador, inclina de 51 graus, abre 400 quilômetros, essa é a órbita da estação. A gente dá uma volta na Terra a cada 90 minutos. O que significa isso? Significa que tem uma velocidade aproximadamente de 9 vezes a velocidade de uma bala de fuzil. Né? Ou seja, é rápido para chuva. Em 1 segundo a gente anda 8 km. 8 km por segundo. Né? Ou 28 mil km por hora de velocidade. Como a gente tem essa dinâmica toda, tudo flutua lá dentro. É por isso que você vê as coisas flutuando, a gente flutuando por causa dessa dinâmica. Não é que não tem gravidade lá, é por causa da dinâmica. Se botar na física aí, igualar a aceleração centrípeta com a aceleração da gravidade, você vai achar nessa altitude mais ou menos isso aí. Aí, em vez de ficar falando da estação, que não é um veículo pequeno, entre os painéis solares, lá, por exemplo, cabe um campo de futebol, são 108 metros, né? Então, um veículo bem grande. Começou a ser construído em 1998, terminou em 2011, está lá no espaço até hoje, deve ser descomissionado, não sei se esse é o nome em português, para passar para a iniciativa privada a partir de 2026, 2027. Né? Por enquanto, é um conjunto de países. Mas vamos dar uma olhada num vídeo aí sobre a estação lá dentro. We found a common ground upon which adversaries and former enemies can come together. I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. The space station today is the largest and most capable space station ever flown.
Liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Permanent human presence in space. Human presence in space. Presence in space. In space. In space. Treinamento. Treinamento da Rússia, semelhante dos Estados Unidos, lógico, os sistemas russos e tudo em russo, mas muita coisa, mas eu trouxe aí só alguns exemplozinhos, assim, para dar alguma coisa mais, sei lá, peculiar, algumas coisas meio diferentes, né, do treinamento. Primeiro, aqui no canto, isso aqui, a pessoa pergunta de comida espacial, né? Isso aqui não é pizza, parece pizza, aquilo ali é uma sopa. A gente tem dois tipos de comida espacial, basicamente, que a gente usa. Uma delas é enlatada, que é a melhor, tem melhor gosto, diga-se de passagem. E outra é desse tipo aí, que ela vai para lá sem água, liofilizada, né, ou desidratada. Chega lá, você coloca a água, espera um pouco, você mexe um pouquinho, pode cortar e comer com a colher, e se sair um pedaço voando, não tem problema, você voa atrás dele, ó. Ou você espreme, como eu estou fazendo ali, isso é sopa. Embaixo ali é a cadeira de barane, né? Eu estou sentado naquela cadeira ali, com o médico. Todo dia depois do jantar, que é o melhor horário para isso, você senta nessa cadeira, coloca um monte de sensores e ela começa a girar com você. Você tem que aguentar, no final do treinamento, 15 minutos girando na cadeira direto, sem passar mal, né? Então, no começo é meio difícil, mas depois você vai habituando o seu cérebro, né, o sistema vestibular para isso. No meio ali é a centrífuga humana, porque a gente fica submetido a muita aceleração, né? Então, 1G, por exemplo, é o que a gente está aqui, uma vez a aceleração da gravidade. 2Gs, seu corpo pesa 2 vezes. 5Gs, seu corpo pesa 5 vezes. Então, quando a Esquadrilha da Fumaça faz aquela curva, um círculo a baixa altura com 4 aviões, aquilo são 5Gs. Tá? Cada piloto está pesando 5 vezes seu peso ali. Então, eu, como era piloto de testes, com F-16, por exemplo, a gente chegava até a 9Gs a 1.000 pés, né, no deserto de Mojave, lá a gente costumava chegar a isso aí. No espaço, você pode chegar a 11 vezes a aceleração da gravidade, né, principalmente durante a reentrada, uma reentrada balística. Por isso a gente treina numa centrífuga, que é um prédio cilíndrico enorme, com uma cápsula na ponta de um braço, e esse braço gira com a cápsula ali, e a gente treinava 90 segundos, no limite, né, 90 segundos, com 8Gs e meio, o que é bastante. Eu digo, não é pouco não, para quem não está acostumado, vai apagar no meio do caminho, não vai conseguir. Chega a 4Gs, pum, apaga. A gente tinha que chegar a 8 lá. Lá em cima é o contrário, 0G. Como tem aquela dinâmica da estação espacial, tudo flutua ali, você tem que aprender a viver, a trabalhar com 0G. Então a gente usa aviões como aquele, que fazem voos parabólicos. No topo de cada parábola, você tem 30 segundos ali de 0G, para você se acostumar um pouquinho. Embaixo ali é um cientista, né? Você tem que aprender com os cientistas o que eles querem que você faça lá no espaço. A estação espacial é um laboratório. Na minha época, nós tínhamos 80 pesquisas dos diversos países, incluindo 8 pesquisas da Academia Brasileira de Ciências lá. Eu tive muito orgulho de trabalhar com eles. E embaixo ali são sobrevivências, né? Como você está dando voltas na Terra, se você tiver, por exemplo, descompressão da espaçonave, se você não consiga corrigir, tiver vazamento de amônia, por exemplo, que vai comprometer o ar ali dentro, ou tiver fogo que você não consiga corrigir, você vai ter que abandonar a espaçonave. E você vai pousar em algum lugar do planeta, então você tem que aprender a sobreviver em água tropical, água gelada, como é aquele caso lá, deserto, montanha, floresta, então você aprende a sobreviver em qualquer tipo de ambiente. Isso aí, depois de todo o treinamento na Rússia, a gente vai para o Cazaquistão, onde é feito o lançamento, em Baikonur, centro de lançamento de Baikonur. Aquela equipe aqui embaixo, a minha equipe reserva, aqui o Sergei,
né? Volkov, ele era o meu reserva. Próximo. A minha tripulação, no meio ali, Pavel Vinogradov, comandante russo, Jeff Williams, americano, e eu, engenheiros de voo. Aliás, eu estou contando essa história toda, agora que eu lembrei, ele está alguns pontos importantes aqui, né? Ali tem um website, aquele marcospontes.com.br, tem para quem olhar lá, tem um monte de detalhes e coisas interessantes. Tem um Instagram também, Astropontes ali, e o livro, aquele livro Missão Cumprida, eu escrevi 4 livros. Eles estão aqui, né? Aqui que eu quero dizer, ali fora, né? Eles estão aqui também. Então, eu escrevi 4 livros e para quem quiser adquirir esses livros, vai estar ali fora para a gente não atrapalhar aqui. E eu peço quem puder e gostar, né, que tem essa história inteira, por exemplo, nesse Missão Cumprida. Esse aqui, O Menino do Espaço, é um livro para criança, né, de gravuras. Esse, Caminhando com Gagarin, eu conto essa última fase toda aí de treinamento lá na Rússia, como é que é. E o É Possível é um livro de gerenciamento de projetos e coaching, né, utilizando essas coisas que eu aprendi ao longo da vida. Por que eu estou falando isso aqui? É muito útil, tem sido bastante utilizado, mas também é útil para a fundação. Então, como eu falei, eu tenho a fundação, né, a fundação recebe as vendas dos livros, então eles sempre mandam com a gente, então o pessoal faz a venda e depois isso aí vai lá para ajudar a nossa creche e assim por diante. Então, está aqui para quem quiser, no final eu vou estar lá, eu assino, né, e assim por diante. Ok, feita a propaganda dos livros aqui, que é importante fazer isso. Na frente. Então está lá a equipe, né, da Soyuz TMA-8, ou a Expedição 13 da Estação Espacial Internacional. Próximo. Ali já a saída a gente fica num hospital, alojamento lá em Baikonur, então a saída ali do hospital, depois no ônibus, teste da roupa, última entrevista, já na escada de lançamento com essa senhora muito importante, que eu tive uma honra muito grande de conhecê-la lá. A gente passou algumas horas conversando, ela com a minha tripulação e eu no meio, logicamente. Ela é a Valentina Tereshkova, que foi a primeira mulher do planeta Terra a ir ao espaço, cosmonauta Valentina Tereshkova. Na década de 1960, ela foi ao espaço, depois ela se tornou parlamentar na União Soviética, depois Rússia, né, e continua muito ativa, é uma mulher assim, impressionante de se conhecer. Dia 29 de março de 2006, momento crítico ali. Estava sentado lá no topo de um foguete Soyuz. Esse foguete tem 49 metros de altura. Mais ou menos um edifício de 16 andares. No topo do foguete, você tem a espaçonave. Tá? E a espaçonave pesa 7 toneladas, que está lá no topo. Dali para baixo, são 200 toneladas de combustível. Você está sentado numa bomba de tamanho bem grande, esperando para decolar. O pessoal fala assim, dá medo. Lógico que dá medo, você não é doido, você sabe o risco que você corre, você tem que ter medo. Medo é a emoção mais natural do ser humano. A questão não é se você tem medo ou não, a questão é o que você faz quando está com medo. E aí vem aquele controle que eu falei antes aqui. O que você faz quando está com medo? Eu sou coach também, né? Trabalhei bastante tempo com isso, inclusive. Hoje não tenho mais tempo para fazer, mas infelizmente, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E olha, eu já treinei, já trabalhei com tanta gente que tem a capacidade gigantesca de fazer muita coisa na vida, mas muita coisa. Mas por causa do medo. Medo de quê? É medo de errar, medo de que as pessoas vão falar, medo que as pessoas vão pensar e assim por diante. A pessoa vai se encolhendo, tem um monte de ideia boa, mas vai se encolhendo, a vida vai passando, vai se encolhendo, a pessoa senta e vai vendo a vida passar e ela não consegue colocar em prática aquilo que ela gostaria de fazer. Eu chego com o cabelo branco, porque meu olha para trás e fala, o que eu fiz? Nada, eu deixei o medo me vencer. Gente, a gente não pode deixar os nossos jovens deixar o medo vencer. Nós precisamos de jovens com coragem no país. Aliás, o que faz a diferença entre as pessoas que vão e fazem um monte de coisa na vida, daquelas pessoas que ficam sentadas no sofá assistindo o mundo passar, e depois, quando chega lá atrás, olha para trás, se arrepende daquilo que nunca fez, nunca tentou fazer. É uma coisa só, que chama coragem. Coragem para você fazer o que você precisa fazer, quando você precisa fazer, da forma que você precisa fazer, e certamente não vai agradar todo mundo. Faz parte, né? O meu pai falava assim, olha, a melhor maneira, a maneira mais rápida de você desagradar todo mundo é você tentar agradar todo mundo. Faça o que você tem que fazer. Se você sabe que
você tem que fazer é certo, é ético, é honesto, é inteligente, faça. Mesmo que você não tenha certeza, que está com um pouco de medo daquilo lá, faça aquilo. É importante. Vai errar? Vai, de vez em quando vai errar. Faz parte da vida. Errar, tentar de novo, errar, tentar de novo. Mas é importante fazer. Isso chama viver, né? Afinal de contas, você tem que viver, tem que fazer as coisas acontecerem. Você tem que olhar para trás e ter orgulho daquilo que você fez ao longo da sua vida, ao longo daquele ano. Né? É importante a gente ter isso aí. Né? Não recuar as coisas, não é ser teimoso, né? É fazer o que tem que ser feito da maneira como tem que ser feito. Cada vez que eu tinha medo, eu passava a mão na bandeira do Brasil, assim, eu falava, não estou indo sozinho, está todo mundo comigo. Porque essa bandeira nossa, a bandeira do Brasil, não é só um pano bonito, com cores diferentes, com desenhos diferentes das suas, ela significa muito mais, ela significa toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, toda a nossa história, significa o sacrifício de um monte de gente para a gente ter o país que a gente tem hoje. Quando eu falo isso, às vezes passa na cabeça, a gente tem um monte de problema no Brasil, tem, lógico que tem. Aponta um país que não tem problema. Mas esse daqui é o nosso, isso que faz a diferença, esse é o nosso país. A gente precisa trabalhar juntos para conseguir decolar o nosso país. A gente fica preocupado com as coisas que acontecem em Brasília, muita gente me pergunta isso o tempo todo. Eu costumo responder o seguinte: olha atrás com os três poderes. Quem desenhou aqui, desenhou com perfeição. Por quê? De um lado você tem lá o Planalto, né, onde fica o presidente da República, o representante do Executivo. Aqui você tem o Congresso, onde ficam ali senadores e deputados, né, representando o Legislativo. Ali na frente fica o STF, onde ficam os ministros do STF, representando o Judiciário. Mas o meio da praça dos três poderes tem um mastro gigantesco com a bandeira do Brasil gigante acima de todo o sol. O que isso significa? Significa que nós, população, uma democracia, teoricamente o Brasil ainda tem uma democracia, significa o poder de cada um de nós, o poder da população sobre todos os outros poderes. Todo mundo ali é funcionário nosso, todo mundo ali é funcionário do público e tem que obedecer ao público. Isso parece óbvio quando você fala assim, mas às vezes não parece quando você está vendo as coisas acontecerem lá. O que a gente precisa realmente é ter em mente que essa bandeira que representa a população, representa a nossa nação, ela permanece, todo mundo muda. Nós somos seres humanos são falhos, seres humanos são temporários e vivemos pouco, né? Então, presidente, ministros de Estado mudam, senadores, deputados, tudo muda, ministros de STF, tudo muda, mas o país tem que permanecer. Essa instituição tem que permanecer. E é bom ter isso aí sempre em mente, né? Que desenho aqui, desenho muito bem desenhado. É importante que a gente leve esse conhecimento para todo lado, que a gente leve isso aí principalmente para os jovens, para eles terem noção de que país que eles estão vivendo e que país que eles precisam continuar a viver. Né? Com democracia de verdade, com liberdade de verdade. Né? A gente precisa defender esse nosso país. Cada vez que eu tinha medo de passar a mão no Brasil, falava, sozinho. Você começa a decolar em 9 minutos, só 9 minutos você vai estar no espaço. Durante a subida, o Pavel, que é o comandante, virou para mim e falou: Marcos, faz um sinal para o seu país. Eu queria falar que estava todo mundo indo comigo, mas como eu não podia falar nada, eu estava com essa ideia da bandeira na cabeça. A única coisa que eu pensei foi apontar para a bandeira, pensando assim: estamos todos, que a bandeira significa todos nós, indo juntos, por isso que eu apontei com 2 dedos, estamos todos indo juntos para cima. É isso que eu preciso fazer. 9 minutos depois eu estava no espaço. 9 minutos você sai do Cazaquistão, chega do outro lado do planeta, com 200 km de altitude, com 25 mil km por hora de velocidade, ou seja, acelera rápido, o foguete todo fica para trás, porque é peso morto lá em cima, só vai ficar a sua pequena espaçonave. Aí você tem um corte nos motores, eu soltei as luvas, eles começaram a flutuar assim aqui na frente. Aquele foi o momento que eu estava realizando meu sonho. Eu sonhei muito aqui. Eu espero que todo mundo tenha grandes sonhos, né? Precisa ter sonhos. Aquele momento que a gente realiza, você nunca mais esquece. Aquele
logo depois eu chego em casa, a dona Zuleika, com aqueles olhos azuis da cor da terra, né? Olha para mim e fala: você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Ela estava certa. Ela estava muito certa. Isso é bom a gente lembrar como pais, mães, avós, né? A importância que tem o que a gente fala com os nossos filhos, a importância que tem para esse planeta como um todo, né? Para trazer esperança, como que isso nasce dentro de casa. É importante isso aí. Infelizmente ela não pôde ver isso aí com os olhos azuis dela, que ela faleceu em 2002, isso aqui aconteceu em 2006, mas de algum lugar eu tenho certeza que ela não sentiu comigo aqui. E foi muito importante aqui. A vida passa rápido na estação. Eu fiquei 10 dias lá na estação, corrido. O tempo é medido literalmente a minuto. Você tem 6 horas para dormir por dia. E o restante é trabalhando. Corrido, uma agenda muito corrida que tem que ficar acompanhando o tempo todo. Aí está a tripulação, para lembrar aqui da tripulação. Está o Pavel Vinagrada, eu fiquei aqui de novo. Lá está o Jeff Williams, eu ali em cima, embaixo aqui o Bill MacArthur e o Valery Tokarev, que eles já estavam lá, a gente encontrou por lá, né, enquanto momento. Trabalhando aqui nos sistemas da estação, que é a minha principal função a bordo. Próximo. Ali eu já falei sobre aquela cena ali que eu aponto para a bandeira e aponto para cima, o significado, estamos todos indo juntos para cima. E aquele momento ali que eu estou chegando na estação com a bandeira do Brasil, eu gostaria de ressaltar, porque é uma coisa que eu vejo, como o Rotary está praticamente no mundo todo. Hoje em dia você vê no nosso planeta tantos problemas que são intrínsecos, vamos dizer assim, das mudanças climáticas, do aumento de população. Aí você tem fome, você tem falta de água, você tem desastres naturais, uma série de coisas que afligem a população em todo lugar. Mas tem muita coisa, lógico que muito disso aí é causado por nós mesmos, mas uma coisa que é diretamente ligada ao ser humano, que eu chamaria, se o meu pai falaria assim, falta de respeito, né, o seu Virgílio. Ele fala assim, olha, a melhor maneira de você conviver com outras pessoas, não importa se elas são muito mais graduadas do que você ou muito menos, não importa se é faxineiro como ele, não importa se é o sei lá, talvez o secretário-geral da ONU, lá em cima, trate todo mundo com respeito, trate todo mundo com o mesmo respeito. Isso é importante, né? E é uma coisa que a gente precisa espalhar nesse nosso planeta, é o respeito. Imagina se a gente, através disso, a gente tirasse os conflitos que acontecem e todas as aflições que são causadas pelos conflitos no planeta inteiro. Seria bom, né? Não é fácil, mas é possível de fazer isso aí. É possível, respeito. E aqui foi o Pavel que deu um exemplo muito legal sobre isso. Você vê, o Pavel russo, né, comandante. Eu terminei de fazer o meu procedimento, né, eu fiz a última parte do procedimento, depois que a gente acoplou na estação espacial com a Soyuz, e aí eu abri o hatch do nosso lado. O hatch é a escotilha, né? E aí abriram a escotilha do lado da estação. Aí o que estava previsto no procedimento, eu estava lendo o procedimento, eu falei, bom, agora Pavel entra, depois ou Jeff ou eu. Aí eu fui pegar a bandeira do Brasil, né, porque eu queria entrar na estação com a bandeira do Brasil. Aí o Pavel olhou para mim e falou assim, Marcos, vai na frente. Aí eu falei, mano, o procedimento está dizendo que você, comandante, tem que ir na frente. Ele, não, vai você na frente. Eu falei, pô, eu não posso ir na frente, você vai, o pessoal vai te chamar atenção, porque você que é o comandante. Ele, aquele jeitão russo, não é você que está indo na frente, é essa bandeira aí que você está carregando, que vai na frente, é uma nação, é um país que vai entrar pela primeira vez na Estação Espacial Internacional, e nem eu, Pavel, nem o Jeff temos o direito de entrar na frente de uma nação. Você vê, importante isso, né? Esse respeito, a gente precisa espalhar essa ideia, né? Isso é muito importante. Bom, vamos lá, à frente aqui estão lá os experimentos, né? Algumas das pesquisas, essa daqui é do Brasil, também, da Universidade Federal de Santa Catarina. Fiquei muito orgulhoso de trabalhar com os nossos experimentos, né, na Estação Espacial. Próximo aí para mim, por favor.
Também levei alguns itens de Santos Dumont, lembrando, missão centenário, era por causa do centenário do voo de Santos Dumont, 1906, 2006. Então, um chapéu réplica, um lenço original, que lenço está comigo ali, podia estar no bolso dele lá, né? O lenço original de Santos Dumont. Eu levei para a estação, depois eu devolvi, obviamente, para a família dele. Vamos falar algumas curiosidades do espaço, né? Primeiro, como é que você dorme? Bom, você dorme num saco de dormir, muito confortável, você não tem nenhuma parte do corpo pressionado pelo resto do peso do corpo. Como é que você bebe água? Tem um negócio onde você aperta um botãozinho, vai sair, você pode apontar a sua boca ali, ou senão fazer uma bolha, né? E aquilo fica flutuando, você enfia a sua cara lá e bebe a água. Como é que você toma banho? Usa toalha molhada. Não tinha chuveiro, né? Mas uma toalha molhada. Como é que escova o dente? Mesma coisa, mas não tem pia para você jogar fora. Ou você engole ou você solta uma toalha ali, né? Também. Como é que cortar cabelo? Uma coisa interessante, né? Você às vezes não pensa nesses detalhes. Aquilo lá que está mostrando é água, por exemplo, não é gel, não, é água normal, fazendo a barba ali, né? Para quem gosta de física, aí, por causa da tensão superficial dos líquidos, ela tem esse comportamento. Mas cortar o cabelo, por exemplo, enquanto um corta o cabelo, você segura um aspirador de pó para puxar os cabelinhos que vão caindo, porque senão eles vão ficar flutuando, vai entrar no olho das pessoas. Então, tem que puxar. Então, tem uns detalhes, a gente tem que sempre ter em mente, né, quando a gente está lá no espaço. Algumas visões do espaço, né, muito bonito de lá. Você não tem muito tempo para ficar olhando para baixo, porque você tem um trabalho enorme lá em cima, mas você tem 6 horas para dormir, nesses horários você tira muita foto. Isso aí é uma cidade natal, lá no Rio Grande do Norte, né? Isso aqui, por exemplo, como você dá uma volta em 90 minutos, você vê um nascer e pôr do sol a cada 45 minutos, ou seja, você vê 16 vezes isso aí por dia. Despedida da estação espacial, depois de 10 dias lá, ali perto da foto do Yuri Gagarin, uma mistura de felicidade e tristeza. O regresso, a primeira coisa que a gente faz, desconecta da estação espacial, 2 órbitas para checar os sistemas, aí começa o procedimento de reentrada. Em 28 minutos, a gente cruza a América do Sul, Oceano Atlântico, norte da África e pousa no Cazaquistão em 28 minutos. Lembrar que a gente começa com 25 vezes a velocidade do som, lá em cima, e essa velocidade vem sendo reduzida. Primeira parte para reduzir é uma queima, a gente acende o motor aqui indo de ré por 4 minutos e 20 segundos. Depois a espaçonave é separada em 3 partes. A parte de propulsão e a parte de carga, elas não têm painel térmico, elas vão ser destruídas, pulverizadas na reentrada. E aí onde a gente pega todo aquele resíduo sólido, etc., fica na parte de carga e ele é pulverizado, vai cair na cabeça dele, pulverizado com mais ou menos 2.500, 2.700 graus, ou seja, tudo desaparece. A nossa cápsula ela tem um painel térmico aqui, a gente está a 70 centímetros dele, ela tem 2,20 metros só de diâmetro, ou seja, ela caberia aqui nesse círculo, aqui, ela caberia assim, vibração G pode chegar a 11 vezes a aceleração da gravidade durante a reentrada balística. No nosso caso foi 6,2, que foi excelente. Mais vibração quando abre os paraquedas e uma pancada no deserto do Cazaquistão com 50 km por hora. Você tem que estar muito dentro da cadeira, senão você vai quebrar alguns ossos. Lembrando que o nosso corpo foi desenvolvido aqui no solo, então quando você está no espaço, ele não produz células ósseas da maneira que ele produz aqui, você fica com osteoporose no espaço, é normal. Você vai ter radiação, 10 dias no espaço, como ficasse 1 ano trabalhando com radiação direta. Você vai ter alteração do sistema cardiovascular, alteração do sistema hormonal, alteração do sistema de equilíbrio, de forma geral. Todos os sistemas que têm algum equilíbrio, você vai ter alteração lá no espaço. A reentrada, ela é muito violenta. Eu trouxe esse vídeo só para mostrar essa reentrada. Você vê que a gente está afastando aqui da estação espacial. As 2 espaçonaves estão indo naquela direção com 28.000 km por hora. E aqui a gente está afastando da estação com 0,5 metros por segundo. Velocidade de um homem andando, né, de afastar. Mas as 2 estão indo para lá muito rápido. Aqui você vê as 3 partes, a parte de propulsão, a parte de propulsão, a cápsula, que é onde está, e a parte de carga, porque você já vê as 3 partes separadas. Eu estou sentado aqui nessa frente, que é a parte de cápsula, né? O painel térmico ele vai se degradando ao longo do tempo, temperatura altíssima aqui. As outras 2 partes vão sendo destruídas completamente, por isso que tem essa emissão de luz, etc., em temperaturas muito grandes. Essa é a parte mais crítica do planeta. Eu perdi meus 7 amigos na Colômbia e essa parte aí do voo. Aqui, depois do pouso, né, você vê ali com o pessoal, é bom encontrar seus amigos de novo, estava muito feliz ali com a bandeira do Brasil, estava meio zonzo ainda, mas muito bom.
Depois, 15 dias no hospital lá em Moscou, mandaram de volta para Houston, mas antes de ir para Houston, vim para o Brasil, fiquei 15 dias aqui no Brasil, tive a oportunidade de encontrar milhares de pessoas com a bandeira do Brasil, que me deixou muito orgulhoso, e é importante isso. Quem me vê, você vai ver muito com a bandeira do Brasil, em todos os lugares, porque eu tenho orgulho disso. Eu carrego essa bandeira há muito tempo fora do país também. A gente tem que ter esse orgulho de mostrar a nossa bandeira, ter orgulho do que a gente tem aqui no nosso país. Nós podemos ser o melhor país do planeta Terra para se viver. Podemos ser. É só a gente se ajustar aqui e a gente vai conseguir fazer isso. E eu tive a oportunidade, nesses 15 dias, de ficar 2 dias lá em Bauru com meu pai. Seu Virgílio estava vivo. A dona Zuleika faleceu em 2002, mas meu pai estava vivo, né? E aí ele assistiu tudo. Tive a oportunidade de estar com ele ali, falar para ele o quanto que eu o amava, o quanto que ele foi importante para mim, quanto que as coisas que ele me ensinou foram importantes, continuam sendo importantes, diga-se de passagem. Aí voltei para Houston e 3 meses depois do voo, ele faleceu. Morte normal, ele tinha 90 anos de idade, mas pelo menos eu tive aqueles 2 dias para estar com ele. Quando eu vou nos lugares que eu vejo muitas famílias, você vê que eu falo muito de família também, cara, quando eu vi, que eu costumo falar o seguinte, olha, eu trabalho com tecnologia a minha vida inteira. Muitas coisas bacanas, não tenha dúvida. Mas a coisa mais importante que a gente tem na vida são as pessoas. Tira as pessoas da sua vida, a vida não tem sentido nenhum. As pessoas são a parte mais importante. Então, é importante não perder a oportunidade de estar com as pessoas que a gente ama, falar para eles o que a gente quiser falar, beijar, abraçar, porque a gente nunca sabe o dia seguinte. Né? Então, quando tem jovens, por exemplo, eu falo, olha, preste atenção nos seus pais, né? Converse com seus pais, esteja junto com eles, porque você não sabe como vai ser depois. Depois que você perdeu, não tem mais como fazer isso aí. Né? Para a gente que tem filho, tem neto, ficar com as crianças, eles chegam em casa, né, para quem tem criança pequena, chega cansado, eu vou brincar com criança depois cansado, com a cabeça quente, faz sim, porque é ótimo fazer isso aí, você desliga a chave, deixa tudo para fora de casa, né, e vai lá e brinca com seu filho, com a sua filha. É importante ter esse contato, a família é a parte mais importante. Cuidado com o celular. O celular é uma coisa interessante, que ele aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Né? Então, deixa o celular meio distante nessas horas, né, para viver realmente fora do virtual, viver o real, que essa é a vida da gente. Então, tive aquela foto ali, significa muito para mim ali. Né? Próximo. Depois, né, do voo, muita coisa aconteceu. Eu fiquei 20 anos na NASA, fiquei de 1998 até 2018, foram 20 anos ali em Houston e no Kennedy Space Center. Em paralelo, eu tinha outras atividades, eu fui eleito na ONU como embaixador para desenvolvimento industrial, lá em Viena. Então, antigamente eu participava bem mais ao longo do planeta, depois que eu assumi o ministério, não dá mais tempo de fazer muita coisa, mas eu continuo como embaixador da ONU para desenvolvimento industrial. Além disso, eu sou embaixador mundial da World Skills International para ensino profissionalizante, outra coisa que eu adoro fazer, tá, com jovens do mundo para motivar carreiras profissionais. Né? Outra coisa foi criar a Fundação Astronauta Marcos Pontes, que eu já falei dela aqui, né, como em 2010 a gente criou, já tem 14 anos de existência, e é uma coisa que me dá muito orgulho, né, um trabalho muito bacana de fazer, você vê aquelas crianças, né, crescendo, é muito bacana. Outra coisa que eu gosto muito, eu faço palestra faz bastante tempo já, e às vezes você encontra um garoto, uma garota, agora não mais garoto, tipo já com família, né, que chega e fala, quero tirar uma foto com o senhor. Pois não, vamos tirar aqui. Ah, não, quero tirar do outro lado. Pois não, mas põe sua mão assim. Falou, ok, deixa eu ver a foto. Aí ele vai lá e mostra a foto, quando era pequenininho, tipo 9 anos de idade, 10 anos de idade. Fala, eu tirei essa foto com o senhor lá no domingo aéreo, vamos supor, lá em São Paulo, e eu falei que eu queria ser piloto, o senhor falou para mim, olha, estude que você vai ser um ótimo piloto, assim, para mim. Hoje eu sou comandante da Latam, sou casado, está aqui minha esposa, está aqui meu filho. É bacana isso aí, sabe? Você ver, acompanhar isso aí, ter servido de alguma forma para inspirar esses jovens. Isso é importante a gente fazer na vida. Bom, 2018, eu vim ao Brasil para participar de um evento do Exército lá em Brasília, de manhã. À tarde tinha uma reunião, a reunião foi cancelada. Aí eu fui tentar mudar meu voo, não sei porquê, para mudar um voo, custa 5 vezes o preço do voo, então mantive à noite, fiquei à tarde livre, falei, pô, o que eu vou fazer? Aí vem de novo aquela coisa, quando Deus quer, as coisas todas se alinham para isso, para acontecer alguma coisa que é a favor do que Ele quer. Eu tinha acabado de lançar esse livro aqui, o Caminhando com Gagarin. Aí eu
Falei, pô, eu vou levar lá no comando da aeronáutica, para o Rossato, que era o comandante lá, foi do meu esquadrão. Falei, vou levar um para ele lá. Fui lá, ele estava ocupado, só falei, não, então fica aí, cuida aí das coisas, né? E saí, fiquei ainda com a tarde livre. Falei, o que eu vou fazer? Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Falei, eu vou lá no Congresso para conversar com alguns dos deputados que me ajudaram na época da Estação Espacial, no programa, a participação do Brasil. Eu vou lá falar com eles. Fui lá. Primeira sala de audiência que eu entrei, encontrei, na época, o deputado Jair Bolsonaro lá. E eu conheço o Bolsonaro desde 2001, que ele era um desses deputados que ajudou lá na Estação Espacial. O cara sempre foi a mesma coisa, eu gosto dele pra caramba, meu amigo. Tá? E aí eu chego lá, ele me encontrou nessa sala e teve esse vídeo aí. Ele chega e fala assim, ô Marcão, não sei porque ele chama de Marcão, né? Até parece que eu sou grande pra caramba. Ele, ô Marcão, eu vou ser candidato a presidente da República. Eu falei, sério? Ele vamos gravar um vídeo aí comigo? Eu falei, pô, gravo. E saiu esse vídeo, tem na internet. Mas isso aí foi em março de 2018. Vamos ver. Pô, quanto tempo, rapaz. Pô, cara. Aqui, ó, tira foto aqui com o astronauta aqui, ó. Puta merda, rapaz. Pedrão, tira fazer a merda aqui, ó. Tira uma daqui, tá parecendo velho, pô. Velho é brincadeiro, velho é brincadeiro. Coronel. Grava um vídeo, vamos gravar um vídeo agora, não? Tá gravando? Grava aí. Olá, amigos, estou aqui com o Marcos Pontes, nosso colega da aeronáutica, nosso astronauta, motivo de orgulho para o Brasil. O homem teve algum tempo na NASA também, teve lá. Me falaram que você nunca foi abatido aí em um simulador de voo, é isso mesmo? Não. Nunca foi abatido num simulador. Chegou lá por mérito, orgulho do Brasil. Okay? E nós carecemos muito de gente com esta visão, né? De ser cientista, ser pesquisador. No caso dele, o astronauta, coisa rara, coisa linda, maravilhosa. Tá, Marcos, qual é o teu recado para a garotada, Marcos? Olha, eu só queria agradecer primeiro a recepção aqui e dizer que a gente continua lá na NASA, né, representando o Brasil nesse esforço de levantar ciência, tecnologia e educação. Né? Para quem não sabe, a gente tem uma fundação aqui no Brasil também, que a gente usa ciência e tecnologia para a educação, né, para motivar jovens para a educação. Então, quem quiser conhecer, entra lá, www.astropontos.org.br. Marcos, você confirma isso aqui? País sem tecnologia está condenado a ser escravo de quem a tem? Sem dúvida. Aliás, esses três pilares que eu vivo falando de educação, ciência e tecnologia, eles têm importância primordial no desenvolvimento do país pelo seguinte: primeiro, educação para formar cidadãos qualificados, ciência para desenvolver ideias para o país, tecnologia para transformar essas ideias em inovação, produtos, empresas, novos empregos, e isso emprega aqueles cidadãos qualificados, e com isso a gente tem desenvolvimento. Só assim o Brasil pode realmente seguir para o norte aí, ok? Muito obrigado, Marcos. Motivo de orgulho para mim. Capitão do Exército, três coordenados da nossa querida aeronáutica aqui. Valeu, garoto. Obrigado aí. Valeu. Logo depois daquilo ali, ele falou, pô, vamos lá no meu gabinete conversar um pouco. Vamos lá, e falou, pô, você quer ser candidato aqui no Brasil, em 2018, né? Falei, pô, eu estou lá na NASA, eu entendo mesmo de ciência e tecnologia. Ele falou assim, tá aí, se eu for eleito presidente, você aceitaria ser ministro de ciência e tecnologia? Isso foi em março de 2018. Falei, pô, eu aceito, porque está dentro da minha área. Né? E foi assim que eu fui convidado para ser ministro de ciência e tecnologia. Cargo que eu exerci ali era ciência, tecnologia e inovações e ministro de comunicações, né, durante 4 anos, de 2019 até 2022, na parte de ciência e tecnologia. Tive muito orgulho do trabalho ali, é uma coisa que eu adoro fazer, então eu nunca considerei como trabalho, porque você faz uma coisa que você gosta. A gente conseguiu avançar muitas pautas importantíssimas para o Brasil, eixos estruturantes, né, para o desenvolvimento do país. E aí, em 2022, não vou falar do Ministério, porque tem muita coisa, seria mais 3 horas aqui para falar só disso. E aí, em 2022, aí sim, eu resolvi ser candidato. Por quê? Porque eu vi pelo lado executivo as dificuldades que a gente tinha do legislativo, com leis como Lei do Bem, uma série de leis que a gente precisava tocar no legislativo. Falei, pô, então eu vou para lá agora para poder ajudar em educação, ciência, tecnologia, inovações, empreendedorismo, ambiente de negócios no Brasil. São as pautas que eu procuro. Obviamente, também, que eu já falei muitas vezes aqui, Deus, pátria, família, liberdade, o conservadorismo lá dentro é o que a gente busca ali no dia a dia.
né? Mas eu falei, bom, vou me candidatar. Vou me candidatar a deputado federal lá em São Paulo. Aí fui para ser candidato a deputado federal, comecei a fazer a pré-campanha, que a gente tem que sair do ministério em março, comecei a fazer a pré-campanha. De novo, olha como que é. Quando Deus quer, as coisas não tem o que muda, né? Mesmo a gente, você não sabe o que vai ser como ferramentas, e funciona como ferramenta só. Aí comecei a fazer a campanha lá, na Alta Paulista, no centro de São Paulo, e ali na área do Vale do Paraíba, que é o lugar onde eu mais vivi. E no meio de tudo isso aí, o Datena, que era o candidato a Senado, resolveu sair, que não era muita novidade, mas resolveu sair, né? Nunca fica até o final, não sei porquê. E aí o pessoal falou, a gente precisa de um outro nome para substituir aqui. E aí apareceram uma série de coisas. Eu mesmo falei, pô, bota a Carla Zambelli, tem o Marco Feliciano, tem lá o outro. Não, mas a gente precisa de um nome que seja novo, um nome diferente assim na coisa. Eu fiquei quieto, falei, vocês decidem, qualquer coisa eu estou à disposição se precisar de mim. Eu gosto de fazer desse jeito, deixa na mão de Deus. Se precisar, na hora certa, as coisas vão acontecer como tem que acontecer. E assim foi, no dia 31 de julho, faltando 15 dias para começar a campanha, ele me ligou e falou, Marcão, você assume aí a candidatura para senador? É difícil, tem uma vaga só, tem candidatos difíceis, é majoritária, mas eu sei que você é militar e você tem essa capacidade de adaptação. Eu falei, tudo bem, eu sou piloto de caça, eu estou pronto para decolar. Se precisar, eu decolo, pode deixar. Então, peguei, faltando 15 dias. Graças a Deus. Você vê uma coisa que, se olhar os números das pesquisas, né, eu parti de uma forma exponencial e consegui ser eleito lá com praticamente 11 milhões de votos. Foi uma das maiores votações da história do país. E aliás, naquele ano, o próprio Bolsonaro falou assim, ele veio me sacanear depois, não falou assim, pô, fez mais voto que eu lá em São Paulo no primeiro turno. Pois é, né? Então, fez mais voto que o Tarcísio, que o Lula também. Pô, é bacana isso aí, mas isso é um reconhecimento que eu vejo. Não é por causa de mim, é por causa da vida. Eu acho que você colhe aquilo que você planta, certo? Você vai plantando sementinhas. E no final das contas, isso acaba como resultado, né? Um resultado positivo, graças a isso. Eu acho que é o que a gente faz aqui no Rotary também, é plantar sementinhas, você colhe isso aí como um todo. Então, fui eleito lá para o Senado, estou lá já com, vamos dizer assim, com um trabalho bastante evoluído aí em 1 ano e meio ali de mandato. A gente tem mais de 250 propostas e projetos de lei, projetos de propostas de emenda constitucional e muitas outras, né, partes legislativas. É um trabalho árduo, contínuo, todo dia, né, uma coisa se vê, pô, você está lá na terça e quarta e quinta, não, todo dia você tem coisa para fazer lá, seja em São Paulo, seja em outros lugares. Como eu sou conhecido no Brasil inteiro, eu acabo indo para outros lugares também, entre aspas, pregar, né, a gente colocar coisas que são, valores que são importantes para a família. Eu sinto que eu tenho essa obrigação de fazer isso, né? Então eu estou no Brasil inteiro fazendo esse tipo de atividade, né? Seja falando com as pessoas como estou falando aqui, né? Em outros tipos também de eventos que são importantes também, principalmente com jovens. A gente precisa trazer esses jovens para o lado certo, vamos dizer, para a direção correta, tirar a ilusão das coisas e fazer que eles sejam cidadãos produtivos para o nosso país. No meu lugar, bom, né, com essa bandeira do Brasil, que ela é pesada, a gente tem que carregar junto, como eu falei ao longo de todo esse percurso. E no começo desse vídeo, né, vai ter um rapaz que eu era muito fã dele, infelizmente ele faleceu, eu fiz até uma homenagem a ele, depois de 30 anos da morte dele, lá no Senado, coloquei no livro de Heróis da Pátria também, mas ele carregava essa bandeira com o mesmo orgulho, eu sinto assim. Então ele vai falar uma frase no começo, depois eu vou estar na estação espacial com a bandeira do Brasil. Se vejo no meu lugar, acompanhe da próxima vez que eu estiver no espaço com a bandeira do Brasil também. Eu espero que até então eu também tenha cumprido a minha missão aqui com o nosso Brasil, com a bandeira do Brasil, né, ajudando a nossa população aí de todo jeito que a gente pode ajudar. Tá bom? Então, vamos ver aqui o vídeo para encerrar, e depois eu fico aqui, lembrando que os livros vão estar lá fora, para quem quiser depois, vou estar lá para assinar.
uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Nosso canto, nossa terra, nossa gente, Brasil. Nossas águas, nossas matas, todo o céu do Brasil. Toda glória nesse filho do gigante Brasil. Toda gente, todo povo no planeta Brasil. Quero amor de uma criança, quero um mundo de esperança, quero a glória da chegada, a vitória do meu povo, dessa gente que trabalha e acredita neste meu país. Abra os braços, siga em frente, cante um hino de esperança, tenha sempre na memória que a glória é seu destino. Não se curve ante o medo, que sua hora sempre vai chegar. Acredite no seu sonho, que sua força virá. Nunca perca o seu rumo, que o céu se abrirá. A todos os brasileiros. Obrigado. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. Liftoff of the Soyuz rocket transporting Jeff Williams, Pablo Villar, and Marcus Pontes to the microgravity pump in space. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos vocês. Parabéns, parabéns pelo trabalho que fazem, parabéns pelo trabalho que vão fazer. E eu tenho certeza que juntos a gente vai fazer a diferença, seja no Brasil, seja no planeta como um todo. Obrigado. Gostaríamos de agradecer imensamente as palavras do senador e astronauta Marcos Pontes e também essa lição de vida
E convidamos o governador Arthur Harbs, juntamente com o governador José Pelayo Sanches, para entregarem um mimo ao senador e astronauta Marcos Pontes. Bom, só gostaria de agradecer novamente, né, e tenho certeza que estamos juntos, né, aqui, não só para esse projeto, mas para muitos outros. Então, conto com todos, contem comigo.